Bom dia. Hey, bom dia, gente. Estou aqui para, hoje de manhã, terminar um serviço que eu não acabei, né? Então, quem não estava aqui no Dia dos Pais, vai pegar meio que pela metade aquele sermão que eu não terminei no Dia dos Pais. Mas eu estava me lembrando aqui, cantando essa última canção, né? Para desespero dos mais jovens, né? Que acho que nunca ouviram cantar isso aqui. Assim, imagina, eu não sei se o Jailton vai fazer isso um dia, né? Cantar o famoso Eita Butina, né? Não sei se vai. Só riu quem conhece, quem já ouviu essa música alguma vez. Acredite se quiser, ela é cristã, mas eu não, é Eita Butina. Mas eu quero voltar, né, e dar fim àquilo que nós começamos no Dia dos Pais, até porque algumas pessoas me cobraram fazer isso mesmo, né? Eu não sabia que ia fazer, mas eu acho que é justo terminar alguma coisa que se começou. E também porque isso depois vai para os pequenos grupos e é bom que tenha terminado para que possa ser utilizado nos pequenos grupos. Então, por isso também a gente precisa fazer isso. E estamos aqui esse domingo que vem ainda estaremos, depois vamos viajar até o final de setembro, nós vamos ficar ausentes, vamos para Pucallpa, no Peru, onde vamos ter mais de 2 semanas ali de reuniões e várias coisas relacionadas ao nosso trabalho missionário. Então, prazer poder estar e poder compartilhar com os irmãos. O tema que nós usamos e estamos continuando, se você viu aí o bannerzinho que saiu no WhatsApp e talvez em outros lugares, né? Nas pegadas do pai Abraão, continuação, né? Então, essa aqui é uma continuação do que a gente começou em agosto, no segundo domingo de agosto, no Dia dos Pais. E olhando para essa figura, esse patriarca no Antigo Testamento, a sua história, e olhando a sua história, e obviamente das coisas que eu já falei sobre Abraão aqui, dá para perceber que nós não estamos aqui para colocar Abraão num pedestal e dizer assim, esse cara nunca cometeu nenhum erro, né? Tem erro suficiente na vida de Abraão para a gente dizer assim, essas coisas aqui não dá para andar nas pegadas dele. Não é possível andar nas pegadas dele em algumas coisas da vida dele. Mas a outra coisa que nós falamos, eu acho que eu falei no segundo domingo de agosto, é que é o seguinte, Abraão não tinha, veja só o que eu vou falar, Abraão não tinha a revelação que nós temos da palavra de Deus. Aliás, ele tinha revelações de Deus e orientações de Deus, mas não tinha nada escrito. E não é porque não sabiam escrever, é porque Deus não tinha mandado ninguém escrever nada ainda. E eu volto a dizer isso, quem está fazendo as aulas de Pentateuco já estão aprendendo um pouco sobre essa questão. Quando é que Deus mandou escrever? Só com Moisés, bem lá na frente. E aí Moisés tinha que escrever desde a criação e toda a história, até ali o último livro do Pentateuco, que é Deuteronômio. Então escreveu sobre Abraão também, que ele pessoalmente não conheceu. E o primeiro ponto que nós tratamos aqui em agosto, e eu vou fazer uma pequena revisão, foi essa coisa de que a paternidade, olhando em geral a paternidade nas Escrituras,
nós temos como modelo o próprio Deus. Então foi Deus que criou a família, foi Deus que criou homem e mulher, foi Deus que deu responsabilidades para o homem de paternidade, para a mulher de maternidade. Isso foi feito desde a criação, e isso não pode ser ignorado, inclusive nos nossos dias que nós vivemos, aonde essa questão está totalmente confusa, bagunçada, e essa questão está funcionando, eu diria, muito mal na nossa sociedade e, eventualmente, nas nossas igrejas. Quer dizer, muita igreja e muita liderança já tem assumido essa questão de ideologia de gênero e todas essas questões, já colocou dentro da igreja, porque é assim que é, nós estamos no século XXI, afinal, então tem que ser assim. E eu disse duas coisas sobre essa questão em agosto, que foi para colocar uma posição que é minha pessoal e creio que é da igreja em geral também. Homem com homem não forma um casal, e nem mulher com mulher, por causa da simples definição do que é um casal, conforme a linguagem do Gênesis, ou seja, um casal é formado por macho e fêmea, e a nossa Constituição diz que família é formado por pai, mãe e filhos. Ainda que o ministro lá resolveu decidir que existem outras formas de família e baixou a norma para os cartórios fazer os casamentos chamados homoafetivos. A outra questão que diz respeito também à nossa sociedade é: o relacionamento sexual é ordenado nas Escrituras para ser praticado somente entre um homem e uma mulher, que sejam casados entre si. Eu coloquei isso aqui para nem um engraçadinho pensar, eu sou casado, então eu posso pular cerca e fazer outra coisa. E por isto mesmo, então veja, o relacionamento sexual é ordenado nas Escrituras, não é que é permitido. A gente precisa entender isso. Para ser praticado somente entre um homem e uma mulher que sejam casados entre si. Por isto mesmo são proibidas todas as outras práticas sexuais, sendo todas elas consideradas pecaminosas. Ou seja, qualquer prática sexual fora do que for ordenado por Deus, ou seja, fora do casamento, é taxativamente proibido nas Escrituras. E é importante falar isso quando eu estava falando sobre o Dia dos Pais, porque essa é uma questão de administração familiar, muitas vezes. Como é que as coisas são dentro de casa? Como é que o pai, porque eu estou falando aqui, os pais, os homens, como é que eles tratam essas coisas com seus filhos? Como é que ensinam os seus filhos a respeito dessas questões? E aí, então, nós tratamos de Abraão e o exercício da paternidade, falamos do significado de Abraão, falamos de Abraão como marido, e temos lá essa história de Sara e Agar e tudo mais, sobre o que nós falamos também, e o problema que isso criou historicamente. E eu mencionei aqui naquele domingo, que dos anos que nós morávamos em Moçambique, eu sempre assisti o noticiário na televisão local lá, para saber das notícias do país, e uma vez passou por ali o líder dos ismaelitas em Moçambique, e ele disse o seguinte: o nosso propósito é exterminar Israel. Ele deu entrevista e falou isso, claramente assim, com todas as letras. Começou lá, né? Com Abraão e Agar. Foi lá que isso começou, foi lá que criou essa questão e esse problema, que se resolverá somente quando Cristo voltar. Pode ter certeza disso. Não, aquilo lá não tem solução. Quando Cristo voltar na sua segunda vinda, Ele fará paz em toda a humanidade, inclusive nessas questões.
Mas até lá os homens vão tentar acordo de paz, mas o problema continua e não vou nem dizer secular, é milenar. E aí nós começamos a falar um pouquinho sobre a questão de Abraão como pai, já que era o dia dos pais. E nós tratamos alguns aspectos, eu quero relembrar mais especificamente isso aqui. Primeiro, o fato que Abraão gerou Isaac quando ele tinha 100 anos de idade e Sara 90 anos. Ou seja, todos dois já estavam incapazes de gerar filhos. Então aquilo lá foi uma ação de Deus miraculosa na vida dos dois, de Abraão e de Sara. Sara já era estéril. Nós temos na história de Abraão essa informação de que Sara já era estéril, não podia gerar filhos. E chegando aos 90 anos, muito menos, quer dizer, essa possibilidade. Então Deus tinha que agir dessa maneira na história desses dois, para que ficasse marcado que era Ele que estava fazendo. É Ele que está realizando isso aqui na vida desse casal, um com 100 anos e outro com 90 anos. Mas depois, quando Sara morre, Abraão se casa novamente com uma mulher chamada Quetura. E teve mais 4 ou 5 filhos com ela. Eu sempre digo que o milagre com Abraão foi muito bom. Porque ele gerou Isaac com 100 anos quando já não podia mais. E Sara vive ali até 127 anos, ou mais 37 anos. Então, quando Sara morreu, Abraão tinha 137 anos. E ali, então, ele se casa com Quetura e gera mais 5 ou 6 filhos com ela. Isso aí, o milagre foi bom mesmo. E ele morre, então, Abraão, com 175 anos de idade. Mas como pai, ele decidiu separar Ismael de Isaac, porque quando Isaac nasceu, Ismael já tinha uns 16 anos. E isso estava causando muitos problemas, pois a diferença de idade e de tamanho poderia fazer com que Ismael causasse muitos problemas a Isaac. Os ciúmes. Porque agora Ismael já tinha essa idade, já era adolescente e sabe que o cara, aquele por quem as coisas vão se cumprir não é ele, é Isaac. E Isaac é criança ainda. E quando Isaac é desmamado, eu não sei aí que idade que ele tinha de desmame naquela época, mas vamos dizer, pelo menos 2 anos de idade, então Abraão faz uma festa de comemoração, de celebração, porque Isaac já estava desmamado, estava entrando numa outra fase da sua vida, e Sara vê que Ismael está brincando, a escritura fala brincando, a gente não sabe bem o que é, com Isaac, e ela viu aquilo e achou mal, e pediu para então Abraão dispensar Agar e Ismael. E ele resistiu, mas Deus falou com ele, faça isso, porque eu vou abençoar Ismael, ele também será uma grande nação e tudo mais, mas o filho da promessa é Isaac, não é Ismael. E o princípio que eu tenho aqui para nós, pais, eu digo nós, já que eu sou pai também, essa passagem está em Gênesis 21, de 8 a 14, né? Se vocês querem anotar ou não aí. Mas Gênesis 21, 8 a 14, que conta essa parte da história, quando Abraão tem que realmente dizer para Agar e Ismael, é tempo de vocês irem. E Deus dirigiu todo esse processo, mesmo com Agar e Ismael. Mas o meu ponto aqui, para nós pais, é que um pai, às vezes, poderá ter que despedir-se de coisas ou até de pessoas que poderiam causar problemas ou mesmo impedir que a vontade de Deus se realize na vida da família.
despedir, ou o termo muito usado hoje, desapegar. Às vezes pais, homens, precisam tomar essa decisão quando tem alguma coisa prejudicando a sua família, ou que vai prejudicar a sua família. Pode ser porque tem algum parente envolvido nisso, pode ser porque tem algum amigo envolvido nisso, pode ser porque tem algum patrão ou um professor envolvido nisso, na vida do seu filho, na vida da sua família, dos seus filhos, que você percebe que essa ação ou que essa influência trará problemas e vai desviar a sua família dos propósitos de Deus, tem que despedir, separar. Assim, opa, até aqui chega, não mais. E se a pessoa é frequentador da casa, olha, fulano, não mais. Ou se é seu filho que frequenta alguma coisa, assim, que recebe esse tipo de influência, ó, meu filho, até aqui, não mais. É responsabilidade dos pais, sejam quando eles sejam crianças ou adolescentes, enquanto estão debaixo do nosso teto, comendo da provisão que nós colocamos dentro de casa, consumindo energia, consumindo água, consumindo tudo, está debaixo do nosso teto, está debaixo da nossa responsabilidade, até aqui, não mais. Isso aqui não é bom. E essa é uma coisa de assumir esse papel de paternidade também. Abraão circuncidou Isaque em obediência a Deus quando ele tinha 8 dias de idade. Falamos sobre isso um pouquinho quando falamos do fato que Abraão foi circuncidado com 99 anos. Né? Isto veio a ser um mandamento depois para a circuncisão de todos os meninos israelitas, ao 8º dia, tal como aconteceu com Jesus. Isso está em Gênesis 17, 12, mas o meu ponto aqui é: os pais devem ser os primeiros a obedecer e cumprir os mandamentos de Deus, para ser modelo para os seus filhos. Ou seja, dentro de casa não vale faça o que eu mando, mas não faça o que eu faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu mando e faça o que eu faço. Se os filhos percebem que os pais são obedientes à palavra de Deus, são obedientes e fiéis aos mandamentos de Deus, eles têm por quem imitar. E via de regra, os filhos imitam os pais. Sempre tem aquela fase na vida da criança que o pai é o herói e a mãe é a heroína. Né? Toda vez que você vê uma criancinha pequena, uma menina pequena, tentando calçar os sapatos da mãe, é porque ela quer ser igual à mãe. E um filho, um menino, pegando os sapatos do pai, metendo um pé pequenininho num sapato grande, é porque ele fala assim, é assim que eu quero ser. Quando eles crescem, eles descobrem que o pai não é herói, nem a mãe é heroína, mas ainda continua como modelo viável de ser imitado, porque são obedientes à palavra de Deus. Amém. Pelo menos a minha esposa disse amém. A outra questão da paternidade que a gente vê Abraão fazendo é que ele guia o seu filho Isaque quanto ao seu casamento. Então, Isaque somente se casa depois que Sara morre. Então, Sara faleceu com 37 anos depois que ela deu à luz a Isaque. Ele foi se casar somente depois disso. E Abraão assume a responsabilidade de conduzir esse processo.
E conduzir esse processo significava o seguinte: você não vai se casar com essas mulheres aqui, desses povos que estão em volta de nós, porque elas são idólatras. E ele então dá a função a Eliezer, o seu servo de confiança, o seu mordomo, o seu administrador das suas coisas, e diz: vai lá buscar uma esposa para o meu filho lá da nossa parentela. Quem estava na aula de Pentateuco quando o pastor Gerson falou sobre isso, já aprendeu o que isso significa e a figura que isso é. Mas o ponto que eu quero, isso está em Gênesis 24, de 1 a 4, e o ponto importante aqui é que os pais devem orientar seus filhos com muita sabedoria e discernimento na busca por um cônjuge que seja da família da fé. Preste atenção, pais que estão aqui hoje de manhã. Nossos filhos chegam na idade de se casar e necessariamente não sabem escolher com quem vão se casar. Agora, nós temos uma questão nessa cultura brasileira, e nós precisamos saber disso, pais e mães. Se eles tomarem uma decisão de se casar com alguém que você não concorda, se você der o contra e continuar dando o contra, eles vão se casar só para provar que eles estão certos. E pode dar depois com os burros na água, como a gente costuma dizer, e geralmente dá. Porque aquilo que os pais viram que não ia funcionar, de fato não funciona. Mas enquanto eles podem ouvir orientações, porque nós já tivemos situações assim com os nossos filhos, em vez de dar o contra, fala assim: olha, você tem que perceber princípios, tem princípios para você fazer. Até o meu filho mais velho uma vez falou assim: ah, mãe, nem todo mundo é como a senhora, né? E não é mesmo. E eu falei assim: não é essa a questão. Você não precisa procurar alguém como a sua mãe para se casar, mas tem princípios para você fazer isso. E achou uma boa pessoa para se casar, graças a Deus. Mas esse processo, porque às vezes a nossa sociedade costuma reagir dizendo que, não é, antigamente os pais combinavam um casamento e era assim mesmo, e até hoje em sistemas tribais que tem pelo mundo e em tribos indígenas do Brasil, os pais combinam casamento desde criança, então fulano vai casar com fulana e tal. Agora é curioso que, em termos proporcionais, esses casamentos combinados funcionam muito melhor do que aqueles que os jovens decidem por si mesmos com quem eles vão casar sem pedir opinião de ninguém. Eu não estou dizendo que tem que voltar para lá, não. Estou dizendo que filhos têm que buscar a orientação dos pais e os pais têm que ter a coragem de orientar seus filhos sobre essas questões. Tipo assim, não vamos fazendo só porque nós somos livres. Isso é importante. Porque a melhor coisa que pais podem ter, olhando para os seus filhos no futuro próximo, é que eles constituíram família, têm bons casamentos e assumiram a sua vida, estão levando para frente a sua vida. Uma vez, quase que eu me meti numa discussão com pastores angolanos, numa visita que nós fizemos lá em 2012. Estávamos num almoço, e aí os pastores, mas eu era o único estrangeiro, né? O único branco estrangeiro, almoçando com, não sei, tinha uns 10 pastores angolanos, alguma coisa assim. E eles me questionaram sobre a questão de casamento. Eu falei assim: o que você acha? Que o seu sistema de casamento lá no seu país é melhor do que o nosso aqui?
E eles emendaram com o seguinte pensamento: pelo menos o nosso tem base bíblica, olhando para o Velho Testamento, né? Assim, pelo menos o nosso tem base bíblica para dizer o que o de vocês não tem, né? Esse sistema que nós usamos para os nossos casamentos. Não a cerimônia, essas coisas, mas a forma de encontrar o cônjuge. E eu pensei assim, porque nós tínhamos a perspectiva de trabalhar em Angola naquela época. E eu pensei assim comigo, assim, eu não vou criar um problema com essa questão, com esses pastores, porque pode ser que um dia eu volte para trabalhar aqui e já tem um negócio já aqui, tipo assim, esse aí nós não queremos, né? Nós nunca fomos trabalhar em Angola, mas eu fiquei preocupado com isso, porque tinha realmente a possibilidade. E eu disse assim, olha, o sistema de casamento de vocês é diferente no sentido, não só na forma de escolher, mas muitas vezes vocês dão muito valor ao passado. Então, por exemplo, quando um filho se casa, no sistema tribal africano e tudo mais, quando o filho se casa ou a filha se casa, eles têm a responsabilidade de pagar o que eles custaram para os pais criá-los até aquele ponto. Então isso é normal. Lá. Eu falei para eles assim, ó, o zum aqui, ó. Aí eu falei para eles que, olha, e eu não falei contra, eu falei, vocês têm esse sistema. Eu falei, quando nossos filhos se casam, o melhor pagamento que eles podem dar para nós, pais, não é pagar a criação deles, financeiramente falando, trabalhar e fazer as coisas, mas é que eles tenham as suas famílias e constituam boas famílias. Esse é o melhor pagamento que eu, como pai, tenho dos meus filhos. Se eles se casaram, têm bons casamentos, têm os filhos, estão criando seus filhos, estão se sustentando, não depende mais de nós para viver a sua vida, esse é o melhor pagamento que eu tenho como pai. Esse é o melhor entendimento que eu tenho. Aliás, o melhor entendimento que eu tenho sobre paternidade, para mim mesmo, é o seguinte: se meus filhos reconhecerem que de fato eles tiveram pai, se eles falarem que em todas as concepções e ideias daquilo que é ser um pai, eles possam dizer que tiveram pai. Mesmo, obviamente, não sendo perfeito, como não era o nosso pai Abraão. Agora, quando nós falamos sobre Abraão, que é muito importante em relação à paternidade, é a questão de deixar, não uma herança necessariamente, mas um legado de fé. E aí nós temos várias questões. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, ele prontamente obedeceu, crendo naquela promessa, Gênesis capítulo 12, 1, 2 e 3 ali. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Presta atenção nessa parte aqui, porque Deus não mandou Abraão amaldiçoar ninguém. Foi Deus que disse que aqueles que te amaldiçoarem, eu vou fazer isso também com eles. Mas não foi Abraão. Deus não deu a responsabilidade para Abraão amaldiçoar ninguém. Porque o próximo versículo diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E as famílias da terra que Abraão ia abençoar foram as famílias criadas em Gênesis capítulo 11, no evento da Torre de Babel. Ali quando as raças e línguas se separaram. A vida dele, então, era para abençoar todas aquelas nações ou famílias de nações que aconteceu a partir da Torre de Babel, daquela intervenção de Deus.
Mas o legado de fé da vida de Abraão, e que deve ser um legado de fé dos pais para os filhos, é que Deus mandou, a gente obedece, mandou, a gente obedece, mandou, a gente obedece. Meu pai serviu o exército e combateu na Segunda Guerra Mundial. Aliás, ele foi no ano que a guerra terminou. Então, ele estava lá na Itália quando finalmente o conflito, a Segunda Guerra Mundial terminou. Mas ele contou uma vez uma experiência da época que ele estava servindo o exército, em Aquidauana, a atual Mato Grosso do Sul. Ele falou um dia, o comandante do quartel, não sei quem já serviu o exército aqui, mas tem o RDE, o Regulamento do Exército. É um livro, é um negócio assim impressionante. Eu servi o exército e uma vez o major levou lá a gente numa sala para dar instrução e era um livro desse tamanho assim. Ou seja, é impossível saber tudo que está escrito lá, mesmo quem tem carreira militar de longo prazo, não tem como saber tudo que está lá. Mas ele disse que uma vez o comandante do quartel que ele servia, olhando o regulamento do exército, ele bateu o olho lá numa coisa que todo mundo naquele quartel estava desobedecendo. E ele deu punição para todo mundo, inclusive para ele, por causa daquilo lá. Todo mundo ficou detido no quartel, inclusive ele, o comandante, porque falou assim, nós estamos desobedecendo esse princípio aqui, ó. E me chamou a atenção isso, porque nós pais, o legado de fé que nós podemos deixar para os nossos filhos é a nossa obediência imediata à palavra de Deus, seja por ordens específicas que Deus dê para nós, seja pela palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus e descobrimos que nós não estamos obedecendo, opa, temos que voltar para isso aqui. Ele obedeceu a Deus quando ele recebeu ordens de andar sobre o território que no futuro seria o território da nação de Israel. Isso está em Gênesis 13, 17 a 18. Depois da separação com Ló, Deus disse aí, Abraão, fica de pé e olha para o norte, sul, leste e oeste, até onde alcança a sua vista. E certamente Abraão não usava óculos e nem binóculos, né? Mas devia ter uma vista boa. Você olha todo esse lugar, até onde alcança sua vista, você vai andar em todo esse lugar, porque é esse território que eu vou dar no futuro para o povo que você vai constituir. O que ele faz? Monta acampamento, ou desmonta acampamento. Veja, é barraca, é animal, é gente, né? Abraão acho que nunca sofreu nenhum atentado de roubo ou coisa perigosa, porque ele tinha um pequeno exército com ele. Então ele era um homem poderoso, realmente. Então imagina Abraão passando nesses lugares com toda essa gente, com todos esses animais, com a sua família, né, com, sei lá, com carroças, sei lá, levando todo esse negócio, e os malandros olhando e falando assim, eu não me meto não. Aí não dá. Certamente ele era mais poderoso do que alguns pequenos reis de cidades pequenas. Então, quando Deus fala assim, anda, ele vai andar. E ele vai fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Abraão socorre seu sobrinho Ló, envolvendo-se em uma guerra, e o liberta, e todos quantos estavam com ele. Está em Gênesis 14, de 1 a 16, a guerra dos 5 reis contra os 4 reis. E então Ló e a sua família são levados reféns dessa guerra. Muitas coisas foram levadas e tudo mais. E quando Abraão soube que Ló e tudo mais tinha sido levado, ele traz 318 homens do seu, nascidos em sua casa, como diz lá, ou seja, que andavam com ele, com as famílias que andavam com ele, e nós temos que dizer aqui 308 anos, que tinham idade entre 18 e 40 anos, que era a idade que se podia guerrear.
Imagine, você pode multiplicar isso pelo menos por 3 e você tem o número de gente que andava com Abraão para baixo e para cima. E ele vai lá, usa uma estratégia, ataca durante a noite e livra Ló e a sua família e todas as coisas da mão desses reis. O ponto aqui, porque nós falamos sobre essa questão de Ló, que provavelmente Abraão levou Ló porque ele tinha responsabilidades realmente de cuidar dele, porque o pai dele já tinha morrido, o avô dele já tinha morrido, Terá, e eles já tinham se mudado para Harã, e então Abraão decide levar Ló com ele, no sentido talvez de exercer um tipo de paternidade com ele. E o princípio aqui é um pai, mesmo que não tenha gerado este filho, porque assumiu isso, então assume uma responsabilidade permanente por ele. E é isso que Abraão faz. Porque ele podia ser, ele estava lá em Sodoma, o problema é dele, ele que se vire. Não. Apesar de eles terem se separado, e quando Abraão sabe, ele vai realmente se envolve numa guerra por conta disso. O outro legado de fé, nós achamos nesse mesmo capítulo 14, de 21 a 24, quando ele encontra com Melquisedeque. Então, quando ele encontra com Melquisedeque, ele vem dessa guerra e ele encontra com Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão. E aí Abraão, o texto diz que ele deu o dízimo de todas as coisas que ele tinha. Então Melquisedeque também não andava sozinho, gente, porque para Melquisedeque levar o dízimo de tudo que Abraão tinha não era pouca coisa, e também não era dinheiro. Podia ter dinheiro, podia ter prata, podia ter ouro, mas tinha gado, tinha cabrito, tinha ovelha e tinha não sei o que mais. Abraão era rico. Diz lá que ele deu o dízimo de tudo que ele tinha. Ou seja, quando Melquisedeque voltou para onde ele veio, ele voltou com não sei com quantas coisas junto com ele. Mas o que acontece ali é que logo depois, ou logo antes, na verdade, logo depois, o rei de Sodoma falou para Abraão que ele podia ficar com tudo que ele quisesse dos bens. Ele falou, não, eu quero as pessoas. E você pega a parte desse despojo de guerra e paga os meus homens que foram para a guerra. Mas de você eu não quero nada, porque eu não quero que depois lá na frente você vai dizer que enriqueci Abraão. Princípio, acordos com incrédulos são perigosos. Podemos ficar perigosamente ligados a eles e comprometer nosso testemunho. Isso diz respeito a muitas coisas, irmãos. Diz respeito à sociedade, diz respeito a acordos, diz respeito a coisas que se faz. E às vezes fica preso em alguma coisa por palavra ou acordo ou que seja e compromete o testemunho. O Novo Testamento tem claramente um princípio de que nós não devemos nos associar com os incrédulos. Nem em casamento, porque muita gente pega aquele texto para falar só de casamento, mas nem em casamento e nenhuma situação realmente que é evidente que se algum problema acontecer por parte do incrédulo, você estará necessariamente envolvido naquilo e o seu testemunho ficará comprometido por conta disso. Tipo, vai à justiça e você está lá também, respondendo por corrupção, má administração ou qualquer coisa que seja, porque seu nome está lá e você é sócio, está associado a. Então, Abraão fala assim, olha, eu não quero mais tarde que você venha dizer que você me enriqueceu e que você contribuiu para as coisas que eu tenho. Não quero isso contigo. Eu imagino que o rei de Sodoma deve ter ficado zangado com essa história. Porque não deve ter sido uma coisa fácil e nem simples, dentro das circunstâncias do que estava acontecendo.
A obediência de Abraão sobre as ordens dadas por Deus para que ele e todos os homens que estavam com ele também fossem circuncidados, está em Gênesis 17, 12 a 13, 22 a 24, quando ele faz isso. Como eu disse, já disse aqui hoje, ele tinha 99 anos de idade quando ele mesmo foi circuncidado. Ordens de Deus devem ser obedecidas imediatamente para que nunca nos falte o zelo devido ao Senhor. Romanos 12, 11 diz, não sejam vagarosos no zelo. Nós temos uma mania de prometer coisas e a gente demora para cumprir, a gente diz que vai fazer e não faz, e você cria expectativa nas outras pessoas, ou alguém que precisa de alguma coisa, e a gente se esquece, a gente não faz, a gente deixa para lá, sei lá. No zelo, não sejam vagarosos, não demorem a cumprir as coisas, os seus compromissos. Esse é o princípio. Deus falou, Abraão, vai circuncidar todos os homens, desde criança, adultos, quem quer que seja, que estão na sua casa. Deus terminando de falar, e vai lá o quê? Circuncidar sem anestesia e com um bisturi muito bom, pedra afiada. A coisa é tão complicada nesse sentido, porque os filhos de Jacó fizeram um negócio desse. Queremos casar com a sua irmã. Então, tá bom, então você tem que ser como nós, tem que circuncidar. Aí os homens foram circuncidados daquela família. No terceiro dia, quando era o pior dia daquele negócio, eles foram lá e mataram todos. Aí Abraão chega em casa e circuncida todo mundo. Todos os homens. Machos, circuncidados. Deve ter levado aí pelo menos uma semaninha, pelo menos, para todo mundo se recuperar, né? E voltar às atividades. Obedeceu. A misericórdia de Abraão, quando fica sabendo da destruição de Sodoma e Gomorra, fazendo assim diante de Deus uma intercessão pelas cidades em questão. Está em Gênesis 18, 16 a 19, 20 e versículo 20 até o 33. Lembra? 50, 45, 40, vai baixando, né, na intercessão e chega até 10. E aí muita gente fala assim, por que Abraão não continuou falando? Você sabe por que Abraão não continuou falando? Veja, ele estava numa conversa pessoal. O Senhor, talvez o próprio Jesus, estava ali conversando com ele sobre essa questão. Aí se você ler o texto com atenção, você vai perceber isso. Parou de falar o Senhor a Abraão, ou seja, ele se retirou. O Senhor se retirou e Abraão voltou para sua casa. Não vai abaixar abaixo de 10 justos. Porque a promessa era, se tiver pelo menos 10 justos nessas cidades aí, eu não vou subverter. E se por acaso fosse permitido a Abraão falar de 5, também não tinha. Saiu ele, a esposa e 2 filhas. 4. E ela ficou no meio do caminho porque virou para trás e virou uma estátua de sal. Saíram 3 vivos. Mas qual é a promessa que Deus cumpriu, que fazia parte da oração de Abraão? O Senhor não vai destruir o justo como se fosse injusto. E os 3 que saíram, saíram. E Pedro diz, lá numa das suas cartas, que o justo Ló se perturbava muito por causa dos pecados de onde ele vivia, Sodoma e Gomorra. E então Pedro chama Ló de justo. Princípio: os pais devem demonstrar misericórdia por seus filhos e perante eles,
levando-os a interceder pelos perdidos, sejam familiares, amigos, conhecidos, colegas, e pelos povos ainda não alcançados. Oração, intercessão, dentro de casa, comandado pelos pais, homens. Eu me lembro, nós orávamos em casa por um grupo indígena do Brasil chamado Arauetê, lá do Pará. E tínhamos um cartãozinho de oração. E aí, nossos filhos à mesa, a gente orava por aquele grupo, nas refeições, a gente orava para que eles tivessem a oportunidade de conhecer o Evangelho. Aí, no ano de 2012, nós fomos para uma reunião grande do Complay, que o Henrique Terena, que vocês já conheceram, é o presidente, lá na Chapada dos Guimarães, e tinha aí alguma coisa, talvez 2.000 pessoas, alguma coisa assim, a maioria indígenas, e uma missionária que eu conhecia veio falar comigo. Ela falou assim para mim: eu tenho aqui comigo o primeiro Arauetê convertido. A esposa dele não converteu ainda, mas ele já é convertido, ele está aqui comigo nesse encontro. Aí eu me lembrei, e não fomos só nós que fizemos isso, a nossa família, obviamente muito mais gente estava orando por isso, mas eu lembrei do tempo que a gente passava em oração por esse grupo especificamente, pelo nome desse grupo. Passaram alguns anos, nós fomos lá em Altamira, né? Fomos lá em Altamira visitar missionários e encontramos de novo com essa mesma missionária, e ela então testemunhou que já tinha mais pessoas convertidas e já estava começando uma pequena congregação. Dentro de casa, sob o comando do pai, dos pais. Abraão passa pela prova mais dura que um pai pode passar, quando Deus lhe pede que sacrifique Isaque como holocausto. Está escrito lá assim: coloque em cima do altar, mata e queima tudo, até virar cinza. O texto mostra, Deus fala com Abraão, não sei que hora que Deus falou com Abraão no dia anterior, mas no dia seguinte ele estava a caminho. E estava a caminho levando lenha para queimar, estava a caminho levando o seu filho, estava a caminho levando a faca para o sacrifício, estava a caminho levando o fogo para acender o altar. Ele ia fazer. Ele ia fazer. Se Deus não interviesse. Nenhum pai, o princípio o monte é o Monte Moriá. Veja, isso é bastante interessante, porque vai para o Monte Moriá, provavelmente onde Isaque ia ser sacrificado, é o mesmo lugar onde Cristo foi sacrificado na cruz. O cordeiro preso pelos chifres representava o cordeiro Jesus. E provavelmente, aquele lugar foi o mesmo lugar onde Cristo foi crucificado. Nenhum pai deveria negar nenhum de seus filhos se Deus assim o requerer para cumprir os seus propósitos. Deus não chama todos os nossos filhos. Deus não chama todos os filhos dos crentes para coisas específicas em termos de ministério. Mas se Deus chamar, é como minha esposa sempre dizia, né? Segura os filhos na ponta dos dedos, assim, né? É fácil abrir a mão e deixar ir. Meus pais fizeram isso comigo. Os pais dela tiveram um pouco mais de resistência em relação a ela. Mas dentro de casa foi bastante mais simples esse processo. Se Deus está te chamando, então vai. Obedece. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, cumpriu cabalmente a vontade de Deus para a sua vida e deixou um legado de fé para Isaque e para todos nós. Em Gênesis capítulo 25, 7 a 9, dá esse final de Abraão. Melhor do que uma herança
que os pais podem deixar, e a maioria de nós não vai poder deixar herança quase nenhuma para os nossos filhos, é o legado de fé que devemos deixar para eles, porque se deixarmos um legado de fé, eles vão seguir a vida deles. Como missionários que nós somos, eu e a minha esposa, nós decidimos, nós teve esse discernimento desde lá quase do começo da carreira missionária. Nós vamos ensinar nossos filhos a servir a Deus, mas nós não vamos chamá-los para ser missionários. Eles só vão ser missionários se Deus chamar. Porque se eu chamar e se eu influenciá-los a tal ponto que eles queiram ser missionários e seja a minha vontade, eu quebro com a vida deles. Eu estrago a vida deles, se eu fizer isso. E eu conheço exemplos de colegas meus, mais ou menos da minha faixa etária, que fizeram isso e que disseram que se meus filhos não forem missionários, eu terei falhado como pai, não sei o quê. Zebra. Nós devemos deixar um legado de fé para os nossos filhos. Veja, eu vou dar essa parte aqui. Abraão deixou um legado de fé não somente para o seu filho Ismael e a sua descendência, mas para todos nós. Abraão se tornou o pai da fé para todo mundo. Isso está em Romanos capítulo 4, versículos 11 e 12. Paulo, quando fala de fé ali nos textos de justificação em Romanos, ele diz que Abraão se tornou o pai da fé de todos aqueles incircuncisos e dos circuncisos, de todos aqueles que viriam a crer em Cristo. Ele é o pai da fé. Por que a figura de Abraão cumpre ou é colocado dessa maneira? Por uma razão muito simples. Quando em Gênesis capítulo 15, de 1 a 6, quando diz que, no versículo 6 diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, quem diz isso de Abraão é Deus, escrito por Moisés. Não foi Abraão que disse, eu criei e isso me foi imputado por justiça. Foi Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, quando Abraão creu na promessa de que ele ia gerar um filho e que Deus ia fazer isso através dele, aquele dia foi o dia que ele creu definitivamente que isso ia acontecer. E dali ainda demorou uns 16 anos, 16, 17 anos antes de cumprir a promessa. Mas por que é que Abraão é colocado dessa maneira por Paulo, nesse sentido, de dizer que ele é o nosso pai da fé? Por uma razão muito simples. Ainda não existia judeus e gentios. Então nem podemos dizer que Abraão era um gentil, porque não existia a contrapartida de judeu. Então ele representava toda a raça humana. Ele não tinha sido circuncidado ainda. Então Paulo vai usar esse argumento e dizer assim, não é questão de circuncisão, a fé veio antes da circuncisão. A fé veio antes que Deus tivesse dado qualquer lei por escrito. E a fé veio antes que Abraão tivesse gerado quem quer que fosse. Então, quando ele creu, todos nós estávamos representados lá. Nós podemos dizer, pai Abraão, que se torna depois, na própria literatura bíblica e tudo mais, uma figura do próprio Deus. Um tipo. Nenhum de nós, pai, aqui vai ser o pai da fé em geral, porque já temos um, né, que é Abraão. Mas o pai da fé para os nossos filhos, de levá-los a crer na palavra de Deus, de levá-los a crer em Cristo, isso é nossa responsabilidade. Nossos filhos precisam ser ganhos para Cristo dentro de casa. Desde pequeno. Eles precisam aprender que são pecadores, eles precisam saber disso, eles precisam saber que tem pai e mãe que manda neles, que tem autoridade sobre eles. E eu vou terminar, porque eu vou terminar sem levar muito tempo, irmãos.
O relógio ali já chegou naquele ponto crítico. Eu queria falar sobre reconhecimentos e algumas confissões talvez necessárias em relação a tudo isso. Só é possível exercer a paternidade debaixo da graça e da misericórdia de Deus em obediência à sua palavra. Pois são elas que preenchem nossas falhas e consertam nossas faltas como pais. Nós pecamos contra os nossos filhos, irmãos. Nós, pais, pecamos contra os nossos filhos. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus em relação a educá-los, quando nós os tratamos mal, quando nós falamos errado com eles, quando nós disciplinamos de maneira incorreta, nós pecamos contra eles. A obediência à palavra de Deus, por parte dos pais, permite que a graça de Deus, a misericórdia de Deus atue nesse ambiente da nossa família e preenche as falhas. Então, quando o pai ofende o seu filho e confessa que ofendeu o seu filho, de alguma maneira, normalmente isso resolve a questão entre eles. Eu não conheço filhos revoltados contra os pais, cujos pais de fato reconheceram que pecaram contra eles e que eles de fato perdoaram. Geralmente a rebeldia vem mais tarde ou aparece mais tarde na vida deles, quando eles começam a lembrar do passado e da sua vida, de injustiças e pecados e coisas cometidas pelos pais, nunca reconhecidos, nunca confessados. Quando isso acontece, a graça e a misericórdia, por causa da palavra de Deus, preenche, irmãos, porque nós não sabemos criar bem os nossos filhos, nós somos falhos, nós somos humanos, dependemos da ação de Deus. Eu me lembro de algumas vezes que a gente tinha um dos filhos bastante rebelde, alguma coisa que nós queríamos que eles fizessem, e nós deixamos a coisa daquele jeito e fomos orar. Assim, nós já disciplinamos, ele continua rebelde. Em vez de continuar batendo, ou fazendo qualquer coisa, ou castigando, deixa a criança, vamos lá orar para Deus agir nisso aqui, porque o que eu estou fazendo não está funcionando. Confissões de pais. Não considere que eu vou ser duro demais aqui, pais, por favor. Quantas vezes nós nos acovardamos de intervir com firmeza na vida de nossos filhos, quando vimos sinais claros de rebeldia à nossa autoridade como pais? Está lá, a rebeldia está ali. Está evidente, ele está resistindo às suas ordens, está resistindo à sua autoridade. Quando isso acontece, a intervenção tem que ser muito firme. E colocar fim à rebeldia, porque não é só uma desobediência. E se aquilo permanece, ele leva aquilo para frente, na sua vida. A palavra acovardar é bastante forte, eu sei disso. Mas é possível que a gente não, por comodismo, diz assim, deixa para lá esse negócio. E aí você não resolveu a rebeldia dele ou dela. Confessar quando não demos a devida atenção aos sinais de incredulidade e por isso não oramos por eles e não os exortamos a uma vida de santidade. Temos que ganhar nossos filhos para Cristo dentro de casa, temos que ensinar a palavra de Deus para eles dentro de casa. Eu volto a dizer isso, sem nenhuma desconsideração pelo bom trabalho que é feito aqui com as nossas crianças, aqui na igreja, com os jovens e tudo mais, para dizer que a grande responsabilidade está dentro de casa, não está aqui 1h30 por semana que seja. Quando nós não prestamos atenção aos sinais de incredulidade, porque nossos filhos nascem incrédulos, eles são incrédulos até que eles chegam à consciência disso e precisam se arrepender.
É possível que nós tenhamos pecado contra eles de maneira grave e nunca tenhamos reconhecido esses pecados diante deles, buscando o perdão da parte deles. A necessidade de entregar nossos filhos nas mãos de Deus, para que Deus faça na vida deles o que Ele quer. Isso deve ser feito mesmo quando os filhos estão em um estado de rebeldia contra Deus. Como um pai amoroso, Deus tratará diretamente com eles sem que os pais se interponham, porque às vezes nós deixamos esse negócio correr dentro de casa, de incredulidade, de rebeldia e tudo mais, e a nossa ação se interpõe no meio da ação de Deus. Deus precisa agir diretamente na vida deles e nós ficamos ali passando a mão sobre isso, como se estivesse concordando, ou isso não é tão mal e Deus não pode agir diretamente na vida deles. E muitas vezes o que o pai e a mãe precisam fazer é: Senhor, está aqui, meus filhos estão nessa condição, o Senhor pode agir. Está livre para agir na vida deles. E não quer dizer que vai acontecer um desastre e nenhuma coisa assim, porque Deus pode simplesmente trabalhar no coração e convencê-los do erro deles. O que não pode são os pais se interporem entre os filhos e Deus, impedindo que Deus haja na vida deles. E isso pode ser de muita gravidade eventualmente. Ser pai é ao mesmo tempo um grande privilégio e uma grande responsabilidade. E a nossa responsabilidade como pais é de glorificar a Deus no exercício da paternidade. E se nós então agirmos assim, a nossa experiência de pai é que se a gente entregar realmente e tratar essas questões de acordo com a palavra de Deus, Deus age na vida dos nossos filhos. Amém. Eu disse, eu não vou chamar nenhum filho para ser missionário, mas o meu filho mais velho é missionário. Mas ele decidiu fazer isso com 40 anos de idade. Então eu sempre digo assim, não fui eu que fiz isso. Pode ter certeza. Não fui eu que convenci. Porque já tinha 40 anos, já casado com 2 crianças. Então não fui eu. Agora, apoio de nós, obviamente, ele tem. Graças a Deus. Deus chamou, obedece. Mas o outro filho não é. Mas eu sei que ele está servindo a Deus. Porque o nosso princípio era: sirva a Deus onde você estiver. Independentemente do que você esteja fazendo na sua vida, seja fiel e sirva a Deus. E se Deus chamar para alguma coisa específica, obedeça. Mas eu não posso fazer isso na vida deles, não devo fazer, não devia fazer, graças a Deus não fiz. Tive esse discernimento para não fazer. É uma tentação. Se você fosse falar assim, tá, se seu filho fosse missionário conforme você gostaria que ele fosse, o que você gostaria que ele fizesse? Que fosse tradutor da Bíblia. Se eu fosse tomar esse tipo de decisão para os meus filhos, qualquer deles, ou para os 2, assim, faz uma carreira de tradutor da Bíblia. Mas Deus não tinha isso para a vida deles. E sabemos que Deus faz a sua vontade e eu espero que eles possam sempre estar dependentes de Deus, sabendo que a vontade de Deus para a vida deles. E que eles ensinem isso aos filhos deles. Amém. E vão para frente, para frente. Eu já falei aqui, quando eu olho para trás, eu vejo meus bisavós, no final dos anos 1800, crentes servindo missionários estrangeiros que vieram para esse país pregar o evangelho. Então tem uma linha abençoada, graças a Deus. Mas quando chegou a minha vez, eu também tive que tomar minhas decisões. E tem que ser assim para frente. Então tem que olhar para frente as próximas gerações e que se eles obedecerem a Deus, isso vai continuar lá para frente. Amém. E Deus continuará abençoando. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse Teu servo do passado.
que não foi perfeito, nós sabemos, mas que foi obediente ao Senhor. Que de forma clara nas Escrituras nós lemos que tudo aquilo que o Senhor mandou ele fazer, ele fez em obediência. E isso é um sinal de fé. Eu não sei a realidade de todas as famílias, de todos os pais que estão aqui, os que não estão aqui, que pertencem a essa igreja. Mas que o teu Espírito possa aplicar essa palavra à vida, ao coração de cada um deles, conforme a necessidade de cada um deles. Muitas coisas aqui nem foram faladas, nem mencionadas, mas o teu Espírito é poderoso para pegar essa palavra e aplicar a questões específicas e necessidades específicas. Dê um coração amolecido, sensível aos pais, a respeito da tua palavra, a respeito da vontade do Senhor, no exercício da paternidade. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.